Bom dia, pessoas. Sou Carlos Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Já faz uns dias, né, que eu já não faço uma live. Para quem vem acompanhando as lives diárias, eu fiquei esses dias aí por até por um pouquinho de problema de saúde e tempo, né, em relação a treinamentos. De qualquer maneira, estou voltando, inclusive a live já programada, e voltando e falando sempre daquele assunto que eu gosto muito, que na verdade é o que eu vivo, né, no meu dia a dia há mais de 30 anos, e que se torna realmente algo muito forte quando nós percebemos, quando eu pelo menos percebo e vejo resultados de imediato, resultados, a pessoa aprende uma coisa, então o resultado já sai ali na hora. Eu gosto disso. Eu, Carlos, pessoalmente gosto disso. Eu, por exemplo, não gosto muito de assistir novela, série, porque fica muito demorado. Eu gosto de coisas que começo, meio e fim. E normalmente, o que eu percebi é que normalmente a maioria dos traumas, a maioria dos nossos medos, inseguranças, e todas essas coisas que nos seguem, elas acontecem no instante. E por que, pelo menos penso eu, por que demorar meses, anos, para poder reverter alguma coisa que nos incomoda? Claro, você vai falar, poxa, é muito fácil. A questão não é ser fácil, até é fácil, ou melhor, até não é tão fácil, mas é simples. Não é fácil porque normalmente nós não conhecemos exatamente como nós funcionamos. Uma das coisas que é importante nós entendermos é que a maioria dos nossos problemas, vou pôr problemas, eu não gosto muito desta palavra de problemas, que problemas, quando pelo menos na minha imaginação, quando eu tenho um problema, eu tenho uma carga muito grande, um peso muito grande. Então eu já gosto, e isso faz parte de técnicas, eu já gosto de trocar, por exemplo, a palavra problema por desafio. Então, se eu tenho um problema, meus olhos vão buscar no meu cérebro num lugar para resolver um problema. Se eu chamo aquele problema de desafio, eu já começo a mudar até aonde eu vou buscar. Experimente fazer isso, um problema que você tenha na vida, e comece a chamar esse problema de desafio. Então, você não tem um problema, você tem um desafio. E, assim, eu, pelo menos, curto isso, gosto disso, e é o que eu vivo. Então, assim, na realidade, nós temos, assim, a maioria dos nossos, entre aspas, problemas, é muito legal, porque eles são problemas imaginários, que são aqueles que não têm uma base real, mas que eles são criados pela nossa mente, a mente da pessoa, a minha, a sua, e geralmente, normalmente, por medo, por uma ansiedade, por uma insegurança, por uma frustração, seja lá o que for. De qualquer maneira, esses problemas eles podem causar assim um sofrimento terrível, um sofrimento emocional, tá? E claro, ele acaba limitando o potencial de todos nós. Se eu tenho um medo, esse medo, eu acredito muito nele, eu não sei se ele é um medo imaginário ou não, porque minha cabeça confunde. Então, assim, eu começo a ocorrer pensamentos, claro que isso vai me limitar e muito, e acaba com qualquer sonho que eu possa ter, com qualquer vontade ou desejo. E, inclusive, me impede de alcançar objetivos, sonhos e tal. Por isso que eu gosto muito da PNL. PNL, para quem não sabe, é Programação Neurolinguística, que é um método. Presta atenção, não tem muita mágica nisso, é muito claro e simples. A PNL é um método que ela estuda como é a nossa cachola, como o nosso cérebro, como aqui dentro, como é que é processado as informações, como é que elas são processadas, o que acontece aqui dentro. E claro, a PNL ela ajuda a entendermos exatamente este processo de como as informações elas aparecem, como a nossa linguagem interna e externas influenciam nos nossos comportamentos. Então, de repente, se eu tenho um pensamento, eu vou me comportar de uma maneira. Se eu tenho um outro pensamento, eu vou me comportar de outra maneira. É óbvio, Carlos, é óbvio, eu sei que é óbvio. Mas é óbvio, porém as pessoas, no geral, não percebem que isso é óbvio. E uma coisa legal que a PNL... Nossa, entrou alguma coisa no nariz. A PNL, uma coisa muito bacana, que ela oferece assim ferramentas e técnicas para ajudar as pessoas a identificar, e muito legal, a transformar, vamos lá outra vez entre aspas, os seus problemas imaginários em soluções reais, palpáveis, usando, claro, o poder da mente para criar
qualquer realidade, a realidade que você deseja. Ah, poder da mente? Não, você não vai ficar zen, não é esse poder mental que eu estou falando, não, tá? É o poder da mente, é o poder de pensar, é o poder de se questionar, é o poder de fazer perguntas, boas perguntas, para que nós possamos ter excelentes respostas. E, claro, com as nossas respostas, nós vamos começando a compreender alguma coisa que possa estar acontecendo. Afinal, para problemas imaginários, precisamos de soluções imaginárias, não? Faz sentido para você? Pelo menos para mim, faz. Algumas das formas de lidar com os nossos problemas imaginários, pelo menos em PNL, são: em primeiro lugar, identificar o problema. Identificar o problema é o seguinte: é reconhecer qual é o problema imaginário que está afetando você neste momento. E, claro, qual é o impacto na sua vida sobre isso? Por exemplo, eu gosto do exemplo da timidez. Se a pessoa tem medo de falar em público, ela pode se perguntar, claro, o que eu temo que aconteça? Essa é uma das perguntas. Como isso me impede de me expressar? É uma outra pergunta. Como isso afeta a minha autoestima, a minha confiança com esse tipo de pensamento? E o mais importante, perceber como você faz, ou pelo menos eu percebi como eu faço, ou como você faz para sentir este medo. Olha que legal, como é que eu faço para sentir esse medo? Então vem um pensamento: o que eu estou pensando? Um monte de gente olhando para mim. E aí, claro, as pessoas estão olhando, estão me julgando, estão criticando. Eu estou falando no meu exemplo de timidez. E aí, claro, como é que eu faço para sentir esse medo? Eu não quero que ninguém me critique. Eu já encontrei uma imagem, já encontrei um pensamento e que acaba gerando esse medo. Percebe? Que as coisas estão aqui na nossa cabeça. E é muito legal quando nós entendemos isso, nós começamos a pilotar a nossa mente, nós começamos a pilotar a nossa vida. E não tem coisa mais gostosa do que isso. E isso eu chamo de liberdade. Quando você começa a ser mais você. Oh, mais você, não tem, acho que tem uma da Globo, não é isso, né? Aquela que faz comida lá, bem, tudo bem. E é muito legal. Então, de repente, por exemplo, eu descobri minha imagem de muita gente me olhando. Como é que eu faço? Eu posso brincar com aquele filme lá do Tom Cruise, como é que chama? Era o Minority Report. Não sei se você chegou a assistir com ele, com o Tom Cruise, que é muito legal. Quer ver? Eu tenho até algumas imagens aqui, se não me engano. Deixa eu ver se eu pego aqui no celular, te mostrar mais ou menos. Se você não lembra, vai lembrar do Tom Cruise com as imagens. Essa é uma das imagens. Ele pega aquelas imagens e começa a fazer chum para um lado, chum para o outro. E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Pegar aquelas imagens que nos incomodam. Deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho. Parar de compartilhar, beleza? Aqui e tal. Aí eu pegar essas imagens, isso me incomoda. Eu tiro da frente, me incomoda essa outra. Eu puxo e jogo a imagem longe e faço barulho. E vou tirando as imagens. É brincar de Tom Cruise mesmo, é brincar daquele filme. Isso é muito legal. E aí, conforme a gente vai tirando a imagem, experimenta fazer isso. Conforme você vai tirando essas imagens, você vai se sentindo melhor. É muito gostoso isso, por isso que a resposta ela é imediata. E claro, não adianta só tirar a imagem, é importante substituí-la por imagens. Aí você puxa e cria uma imagem em algum lugar da sua cabeça, puxa uma imagem. Por exemplo, eu vou falar para mim, tá? Por mim, o que eu fiz? Eu puxei imagens, por exemplo, eu falando para um monte de criança. Então tem a minha plateia, um monte de criança. Vai me dar medo falar para um monte de criança? Não, claro que não. Eu vou ficar receoso falando para um monte de crianças? Também não. Elas vão me criticar? Não, porque elas não falam. Elas não vão nem estar olhando, vão estar tudo com chupeta brincando com qualquer coisa. Essa é a minha imagem que eu usei lá atrás para poder substituir, fazendo aqui essa brincadeira de brincando de Minority Report, que é o nome do filme com Tom Cruise, né? Muito legal. E assim, é necessário fazer toda hora, não? Muitas vezes ao dia, ou pelo menos uma ou duas vezes, que é como mais ou menos pessoas que tomam banho 2, 3 vezes por dia, uma vez por dia pelo menos. Mas faça mais. Veio o medo, perceba a imagem, mas comece com aquelas perguntas. Qual é a imagem que está me atrapalhando? O que está me fazendo sentir esse medo? No caso do medo, pode ser outra coisa também, tá? Então, assim, o que eu vou fazendo? Aí eu vou tirando, eu vou separando. E isso assim, é muito legal, porque isso é só uma
das possibilidades. Você pode fazer isso com o quê? Com vários medos, com o seu ciúme. Ciúme normalmente é medo de perder, insegurança, é medo de traição, né? Você tira aquela imagem da pessoa que você gosta de traindo, por exemplo, aí a sensação de solidão, aí você, a imagem de solidão, normalmente pessoas que sentem essa solidão está no vazio, começa a preencher com coisas, sensação de incapacidade, e aí vai. Tem o uso é assim, é igual Bombril, né? Não sei se pode fazer propaganda aqui, mas tem mil e uma utilidades. Você pode fazer de várias maneiras. E existem, claro, outras tantas técnicas de PNL que você pode ir criando uma ponte entre elas. E o mais legal disso é isso, elas vão se integrando, elas vão se interagindo, como, por exemplo, âncora. Ah, não sei o que é âncora, depois eu explico. Dentro do curso que eu estou propondo, tem âncora, você aprende com a âncora. Tem metáforas, ressignificações, e assim vai. São centenas de técnicas, claro, elas todas vão ser usadas para a mesma coisa? Claro, claro que não. Cada uma com um objetivo. Ah, mas se uma não servir, tem outras. E tem outras técnicas além da PNL também. Tem análise transacional, tem o psicodrama, tem a linguagem de Erickson, Milton Erickson, né, a hipnoterapia ericksoniana, e assim vai. São vários. E por isso que nós criamos o curso Waves, que é 100% online e oferece mais ou menos em torno de 15 técnicas em 10 aulas ao vivo. Isso é legal, ao vivo, onde, sem você perder tempo precisando aprender muito sobre aquela técnica e tal, mas sim saber o que é e como usá-la de imediato. Não é, sabe, aquela enrolação de ficar mais ou menos, não sei como é que faz, não, você vai aprender a usar de imediato e aplicá-la no seu dia a dia, já saindo aplicando, como essa da imagem. Essa é uma das técnicas, tá? E como eu repeti, são 10 aulas ao vivo, que ficarão sim gravadas, e você pode, já perdeu a primeira, não tem problema, perdi aqui e tal, não tem problema. Ah, eu só entrei quando estava no meio do caminho, vai assistir as outras aulas, porque apesar de elas interagirem e elas serem congruentes uma com as outras, o que acontece com essas aulas? Elas são independentes. Isso é o mais legal, você pode usar uma técnica ou outra, ou várias agregadas, aí você vai, claro, aprendendo. Então, assim, são 10 aulas ao vivo que ficarão gravadas, sim, e você pode assistir a qualquer momento, mas a minha mentoria, vai ter mentoria durante o processo, ok? E uma das aulas é uma aula surpresa, que é a respeito de propósito, que é com a Fabiana, que é muito legal. E é legal, principalmente se você puder assistir ao vivo essa aula, porque aí você tem vários questionamentos, você pode fazer perguntas, etc. Ela é bem aberta. E como eu falei, serão mais ou menos umas 15, 14, 15 técnicas, né? Ferramentas, e o melhor ainda, você vai aprender a trabalhá-las, a trabalhar direto com ela. Então não tem muita enrolação. Isso é assim, funciona desse jeito. E o mais gostoso é isso, do que ficar horas, dias em cima de uma técnica que talvez você nem entenda muito bem, até entender como ela funciona, não sai usando. E elas são simples, realmente a maioria, pelo menos das técnicas, elas são extremamente simples de serem usadas. Pena que essas técnicas, PNL, análise transacional e outras mais, não são dadas desde criança. Eu, inclusive, brigo com algumas escolas e gostaria, um dos meus sonhos é que, num futuro próximo, as escolas pudessem ensinar as crianças, principalmente a comunicação, a elas entenderem a si, e entenderem, claro, se eu consigo me compreender a mim, eu vou começar a compreender o outro, eu me compreendo, então facilita um pouco mais compreender o outro. E, é claro, se eu sei fazer perguntas, se eu sei conversar comigo, se eu sei trabalhar como funciona exatamente o meu cérebro, como os meus pensamentos se encaixam, facilita muito mais a própria vida. Então, essas técnicas deveriam, como a gente aprende a matemática, ou história, geografia, essas coisas todas na infância, pelo menos na adolescência, começa na adolescência, eu, por mim, começaria já com 7, 8 anos de idade, como os meus filhos. Meus filhos, por exemplo, desde pequeno, se você pergunta, se alguém pergunta para ele, isso é bom para você, ele fala, bom para mim? Não, bom para quem? Outra coisa, porque eu posso fazer isso? Eu falo, por que não? Ele pergunta, por que não é a resposta. Isso desde pequenininho. Ou seja, eu estou ensinando meus filhos a se comunicarem não só com as outras pessoas, uma comunicação certa, uma comunicação proativa, uma comunicação direta, para que não tenha esse distúrbio, como é que eu posso dizer, essa chuva de pensamentos que muitas vezes não são reais.
O ser humano tem mania de generalizar as coisas. Tem mania, por exemplo, a criança não é legal mentir, mas de repente a criança vê os pais mentindo. Espera um pouquinho, agora eu não posso mentir, mas agora eu posso mentir. Que é o momento que a mentira é boa ou a mentira é ruim? Eu já vi muitas vezes isso. Eu já falei numa live uma vez, eu descendo, subindo o elevador, uma mãe com dois filhos, e um dos filhinhos pequenos olha para mim e fala: Nossa, tio, como você é gordo. A mãe fala: Filho, não fala uma coisa dessa, isso é feio. Aí eu parei para a mãe e falei: Feio por quê? Primeiro, eu sei que eu sou acima do peso. Dois, seu filho está falando uma verdade, você quer que ele minta? O que é mais importante? Aí, lá depois, quando estiver em casa, você pode ensinar os momentos adequados, se falar aquela verdade ou não, ou ficar quieto. Mas falar mentira, e nós ensinamos assim as crianças a serem, confunde. Aí depois fica adolescente, cresce e não sabe como é que funcionam as coisas, ok? Então, assim, o que vai acontecer? Uma aula gratuita será dada em breve, eu estou para marcar o dia, tá? E essa aula é a primeira aula, ela é ao vivo, é uma super aula, e você já vai identificar muita coisa da primeira aula, você já vai sentir diferença no resultado. Acabou a aula, no meio da aula você já vai sentir diferenças de postura, de atitude, de pensamento, é muito bacana. E a aula é gratuita. Claro, você gostou, aí entra no curso. Não gostou, posso fazer? Não compro o curso. Óbvio, não é assim? É óbvio, mas as pessoas acham que é óbvio, é mais ou menos isso. Mas assim, entra num grupo do Zap que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não sei se vai estar abaixo, acima. Eu sei que no Instagram fica do lado, né? Vai estar na descrição o WhatsApp. É um grupo fechado, não tem comunicação. Vai ter a comunicação. O dia daqui vai ser a aula e vai ser postado apenas o link da sala. Só, mais nada, ok? E cuidado que a meu Zoom não cabe muita gente. Então, já entra nos primeiros que vão entrando, claro. Depois, chegou no limite, eu fecho o grupo do Zoom e só aquele pessoal que vai poder participar. Então, entra no grupo, está em silêncio, não vai ficar clicando, não vai ficar aquele negocinho vermelho te chateando, não. No dia da aula, se você puder, já vamos deixar agendado pelo menos com uma semana e meia, 10 dias com antecedência, e aí você já se programa para poder assistir essa primeira grande aula. Eu chamo, pelo menos, de grande aula, né? E, é assim, aguardo você no grupo. E lembre-se, se tiver alguma dúvida, deixa numa descrição, faz uma pergunta, deixa um comentário. E lembrando que também, já deixa o seu like. Faz assim, aproveita enquanto você está me olhando aí, me vendo, deixa o like se você gostou. E se você não gostou, cara, deixa o like também. Não importa, vai perder o dedo porque deu like? Põe o like, tá ótimo. E assim mesmo, o like é aqui, o like é no YouTube, no Facebook, seja lá onde for. Dê um joinha. E se puder ainda fazer algum comentário. Não sei se você pedir muito, porém, se puder, ok? Nos vemos amanhã ou depois da manhã. Amanhã acho que tem reunião de treinamento. Na quinta-feira estou de volta com mais uma técnica super legal e rápida de ser usada. Então lembra, vê a imagem, busca qual é a sua sensação, qual é o seu problema, busca, se pergunte de onde vem, como é que vem, o que está acontecendo, quais são as imagens que estão te perturbando, que geram essa sensação. Começa a tirar, vai mexendo e coloque coloque imagens boas para que você se sinta bem, ok? Abraço grande, Carlos Saad, mais um dia com você. E não importa o horário, né? Agora é noite? Não, é bom dia mesmo. Mais uma live com você e estamos juntos. Abraço grande. Fui!